E aí, pessoal, mais um vídeo então. O assunto hoje é como ser auditado. Todo mundo acha que é fácil, né? Eu vou falar para vocês. Eu achava que era muito fácil até começar a ser auditado. Com tantas auditorias, teve um período da minha vida profissional que eu tinha auditorias a cada 2 meses. Eu atendi uma empresa multinacional que ela tinha contratado uma empresa que auditava as unidades ao longo do ano e essas auditorias elas aconteciam a cada 2 meses. Eu prestava trabalho para várias unidades no Brasil e eu tinha que responder a todas essas auditorias. E foi nesse momento da minha vida que eu descobri que eu não sabia ser auditada. E descobri que se houvesse um curso que me ensinasse a ser auditada, eu era a primeira da lista de inscritos. Porque por mais que a gente pense que ser auditado é fácil, não é. Nós, ao decorrer, no decurso de uma auditoria, tem muitos problemas que surgem que falta às vezes experiência da nossa parte. Tá? Obviamente que ser auditado é muito mais fácil do que auditar. Eu já tive as duas experiências e eu prefiro ser auditada. Porque você, recebendo a auditoria, você vai responder a algo. Então você vai ser, digamos que, responsável ou você vai responder por algo que lhe foi pedido. Ao passo que ser auditor, você tem que verificar tudo ou definir a amostra que vai ser verificada. Então eu entendo que ser auditor é muito mais difícil. Mas ser auditado também não é fácil. Eu vou passar para vocês algumas questões, alguns itens que eu entendo que são muito importantes para quem vai passar por uma auditoria. Lembrando que você pode ser auditado em vários momentos da sua vida profissional. Você pode simplesmente dizer que você não vai participar da auditoria, o que eu particularmente acho que talvez seja um grande equívoco, né, na sua vida profissional, porque a auditoria ela sempre traz um aprendizado bastante grande. Você pode simplesmente dizer que você não vai participar da auditoria ou você pode se preparar para ela. Eu, sempre que tive oportunidade, optei por ser auditada, participei das auditorias. Hoje, em função dos compromissos que eu tenho, eu não consigo responder desta forma a todos os clientes. A minha equipe, sempre alguém acaba acompanhando o cliente numa auditoria. Mas nós seguimos sim acompanhando as auditorias. Você pode ser auditado em diferentes momentos. Você pode ser auditado porque um cliente seu pediu para ir lá e auditar a sua atividade, para ver se você vai continuar fornecendo ou não, no caso o empreendimento que você atende, né? Você pode ser auditado, o empreendimento que você atende pode ser auditado por um requisito legal. Você pode ser auditado porque o órgão público pediu para uma auditoria. Então, você pode ser auditado porque você tem uma certificação. Então, são diferentes momentos que levam à auditoria. A grande questão é como responder a ela. Zélio, o que eu faço? Dá um desespero. No primeiro momento dá um desespero. Na primeira auditoria você vai ficar uma semana sem dormir. Mas é tranquilo, chazinho e tudo ajuda. Como eu vou me portar em relação a isso? Você vai se preparar para um primeiro momento. E depois você vai levar a auditoria de acordo com a forma como o auditor vai conduzir. É ele que vai conduzir a auditoria, não vai ser você. Você está ali para responder aos questionamentos dele, apresentar as evidências do que ele está pedindo. Lógico, você tem que conhecer um pouco do assunto e bastante do que você vai falar. Vamos lá. Primeira coisa, a auditoria foi marcada. A auditoria vai acontecer na data X. Entre em contato ou peça para alguém entrar em contato, se você não tem condições, se você não tem um contato direto, e já questione quais são os documentos que devem estar liberados no momento da auditoria. Já pegue a relação de documentos e já estude ela. Verifique quais são os documentos que você tem que ter à mão, quais são as evidências, o que é necessário. Gente, eu não tenho esse documento, o que eu faço? Olhe se ele é pertinente, se você deveria ter ele ou não. Que documento é esse? A que se refere? Ah, aqui está pedindo outorga de poço. Eu não tenho. Calma,
Você usa a água da rede pública? Usa. Você só usa a água da rede pública? Então você não vai ter um documento de outorga de poço, porque você não tem poço, você usa a água da rede pública. Então, trate desta forma. Quando o auditor pedir para você outorga do poço, você vai dizer, não, nós não temos poço, nós somos abastecidos pela rede pública. É dessa forma, ok? Ah, mas e se ele me pedir uma evidência? Tenha uma conta de água. Já deixe na relação dos documentos que você separou uma conta de água. Aí eu mostro para ele, se ele pedir sim. Se ele não pedir, não. Porque ele sabe exatamente, ele é treinado para isso. Ele sabe o que ele vai pedir para você e o que não é necessário. Então, tenha em mãos e só apresente se for solicitado. Pegue a relação de documentos e olhe toda a relação. Estude ela. Verifique cada um dos documentos, o que cada documento contempla e, para o dia da auditoria, deixe tudo separadinho. Na consultoria, nós atendemos algumas empresas que recebem resíduos de indústrias, né, de atividades poluidoras e destinam esses resíduos, né? Essas empresas elas são frequentemente, para não dizer diariamente, auditadas. Como nós procedemos? Nós treinamos uma ou duas pessoas da empresa para atender essa auditoria e nós montamos no cliente uma pasta, que nós chamamos de pasta de documentação. É uma pasta física, tipo um arquivo AZ, com saquinhos. E ali estão contidos todos os documentos. No primeiro saquinho tem um índice com o nome do documento e no fim o número da página, ou seja, do saquinho que aquele documento tá. Bota uma bolinha, numera os saquinhos. Gente, nada muito elaborado, nada muito oneroso, mas funcional. O cliente está toda a documentação ali. Qual é a nossa responsabilidade? Eu não tenho como manter uma pessoa lá dentro acompanhando a auditoria todos os dias. Não tem como fazer isso. Mas eu tenho a responsabilidade de manter a pasta atualizada. Então, periodicamente, alguém vai lá e olha a pasta para ver se está ok, se tem algum documento a ser substituído e etc. Tenha todos os documentos à mão, toda a documentação aqui. Quando o auditor chegar, ele vai me pedir a documentação, eu já tenho a documentação pronta para entregar para ele. Entenda o motivo da auditoria. Tá, mas essa auditoria é o quê? É uma auditoria da companhia? É uma auditoria de um cliente? Quem vai me auditar? Quem vai auditar é um fornecedor, é uma empresa que já é nossa cliente. Você precisa entender qual é essa relação. Até para você entender qual vai ser a dinâmica disso. Se é um cliente, ele vai querer ver processo, ele vai querer dar uma olhada nos resíduos. Se é a companhia, ela vai querer dar uma olhada em questões mais pertinentes. Se é uma certificadora, ela já vai começar pelas não conformidades que ela encontrou, pelas não conformidades legais que ela encontrou na auditoria anterior. Então é importante você saber quem vai auditar para você ter uma ideia de como isso vai acontecer e por que isso vai acontecer. Se você teve uma auditoria anterior, é uma auditoria de certificação, de certificadora, é uma auditoria periódica de certificadora. Eu sou certificada e periodicamente eu tenho uma auditoria. Então já pegue toda a relação das não conformidades anteriores que foram encontradas e já verifique se os planos de ação foram cumpridos, quais foram os planos que foram, o que foi sugerido a ser feito. Já avalie tudo isso, porque o consultor ele vai começar exatamente por aí, pela conclusão da auditoria anterior. Então isso é importante você saber qual é o objetivo da consultoria, da auditoria para você estar preparado para ela. Tenha todas as evidências e conheça a legislação local. Bom, por que é importante conhecer a legislação local? Às vezes, a gente recebe o auditor e, gente, o auditor ele é treinado para isso. Ele estuda, ele conhece. Muitas vezes a gente acha que passa a perna nele. Não, isso não existe, tá? Só que quem conhece do seu processo, quem conhece da sua planta é você. E isso tem que ficar bem claro na auditoria. Nada de arrogância, nada de discussão, tudo de uma forma tranquila, amigável, sempre prezando um relacionamento tranquilo. Mas tem que ficar claro que quem conhece é você. Vou te dar um exemplo.
um cliente, Manaus. Um cliente em Manaus recebeu uma auditoria, fui acompanhar a auditoria. Cheguei lá, primeira coisa que o auditor me pediu, que eu atendesse uma lei municipal, tá? Que dizia que toda atividade industrial tinha que ter estação de tratamento de efluentes. Só que a atividade ela não gerava efluente industrial, ela gerava efluente sanitário, ela não gerava efluente industrial. Mas eu conhecia a legislação e eu sabia que no final dela tinha um artigo que reportava para uma outra resolução que dizia que quando não tinha efluente industrial, que atendesse parâmetro de efluente sanitário. Então eu conhecia aquela legislação. E eu não tenho estação para lei. Não, mas está escrito na lei. Não, mas na mesma lei, lá no final dela, nas informações, está escrito isso, isso, isso. Pega a legislação, lê o artigo e tal. Ah, tá, não, ok. Então é isso mesmo. Uma outra situação, no caso específico de construção civil. O auditor, a empresa tinha todo um procedimento, a obra, né? Tinha todo um procedimento acontecendo. O auditor, ele veio auditar e ele veio com as resoluções CONAMA, Plano de Gerenciamento de Resíduos, com as resoluções CONAMA. Ok, tá certo, mas eu tinha um decreto municipal. Eu tinha um decreto municipal que tinha uma interpretação, digamos que não divergente, mas diferente do que o CONAMA trazia. Ela ia na linha do CONAMA, mas ela tinha algumas peculiaridades. Não, aqui está. Ah, mas tem que ser dessa forma. Não. A legislação municipal diz isso, isso e isso, e eu entendo que isso e isso é mais restritivo. Ok, apresentei o decreto, olhou o decreto, concordou, não. É isso mesmo, pode ser feito dessa forma. Então, a legislação, o seu processo, quem conhece é você, não é o auditor. Ele conhece muita coisa, a bagagem dele é infinita, é fato isso. Mas as peculiaridades é você quem conhece. E lembra, sempre, 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 você está ali para defender os interesses do empreendedor. Não é mentir, não é enrolar, mas você tem que sim mostrar o que você sabe, apontar os pontos que você sabe com segurança, com determinação, com clareza. E o momento é esse, é para você fazer isso. E como reagir no caso de uma não conformidade? Porque é raro não se ter uma não conformidade numa auditoria ambiental. O que a gente faz? Bom, primeiro momento, você tem que entender ela. Você tem que entender a não conformidade levantada e verificar se realmente aquilo é não conforme. Ou seja, se você está divergindo do que a legislação fala. A legislação diz que... Um exemplo clássico que eu vou trazer para vocês agora. O CONAMA que fala das cores para coleta seletiva. Eu já levei uma não conformidade numa auditoria por isso. As cores. Eu sei que o papel é azul, o vidro é vermelho, o metal é amarelo. Se as coisas estiverem erradas, me perdoem, porque eu nunca sei a sequência correta delas. Tá escrito isso na resolução. Beleza. Um cliente veio fazer uma auditoria num cliente nosso, chegou lá, ele encontrou as lixeiras de outras cores e ele deu uma não conformidade. Ok, fomos para a reunião. Geralmente, antes da reunião de fechamento, é falado quais são as não conformidades que foram levantadas. Nesse caso, não foi feito isso. A gente foi para a reunião de fechamento e lá na reunião de fechamento se jogou as não conformidades em cima da mesa. E essa era uma delas. Eu disse, não é uma não conformidade. Mas vocês não estão seguindo o que o CONAMA fala. Gente, o CONAMA, quando ele fala em padrão de cores para coleta seletiva, ele é obrigatório para a administração pública. Para o setor privado, ele é orientativo. Lógico que as empresas acabam usando porque é uma forma de educação da sociedade. Então, você não vai mudar. Na minha empresa é vermelho, na sua é verde, na outra empresa é amarelo. Porque se o funcionário que vai percorrer essas três empresas, ele não vai conseguir absorver. Ele vai aprender pelo costume, ele vai aprender de tanto ele fazer, de tanto ele colocar naquela lixeira daquela cor.
Então isso acaba, se muda a cor, acaba sendo sim um desserviço. Mas muitas vezes a empresa já tem uma coleta seletiva estruturada de uma outra forma e é oneroso mudar tudo isso. Então ela opta por ficar desta forma e num próximo momento, que foi o que aconteceu nesse caso específico, no próximo momento padronizar de acordo com o CONAMA. Então ela não está não conforme, porque a iniciativa privada, essa regra, ela é orientativa, ela não é obrigatória. Então, eu não aceitei essa não conformidade. Por quê? Porque a própria legislação me dizia isso. E eu me defendi desta forma. Então, não aceitar a não conformidade não é simplesmente não concordo. É não concordo porque a legislação diz isso, isso, isso e isso. E daí nós voltamos aonde? Nós voltamos em conhecer a legislação, conhecer o processo. Você é a pessoa que melhor conhece o empreendimento, por isso que você está ali sendo auditado. Tenha bastante cuidado em relação a como reagir. Ah, mas assim, Roseli, levantaram um problema lá que era problema mesmo, não tinha por onde sair. Ok, eu vou aceitar. Eu vou aceitar essa não conformidade, vou montar um plano de ação, vou montar um cronograma de execução, vou trabalhar com tudo isso, vou usar todas as ferramentas que o sistema de gestão disponibiliza para mim. Ah, o que eu vou fazer? Não sei. Como eu posso resolver esse problema? Eu posso tirar esse processo? Eu posso substituir por outro? Eu posso melhorar o processo a ponto de resolver essa não conformidade? Não sei. Mas eu vou ter que achar uma saída para resolver essa não conformidade? Sim. Eu tenho que atender isso, é um requisito legal, eu tenho que responder à altura. Lembrando que quando é um problema encontrado que diverge daquilo que a legislação estabelece, ou seja, sai da regra, a legislação manda fazer assim e eu estou fazendo assim e assim não pode, eu tenho sim uma não conformidade. Agora, quando é encontrado alguma coisa que não está previsto na legislação e o auditor entende que aquilo tem que ser melhorado, é uma oportunidade de melhoria. E as oportunidades de melhoria, elas devem sim ser avaliadas, mas não significa que elas serão 100% acatadas. E eu posso divergir da conclusão de um relatório de auditoria? Eu posso. Se eu tenho base, se eu conheço, eu posso. Eu não só posso, como eu devo divergir. Eu devo colocar lá o meu ponto de vista. Só que, óbvio, o meu ponto de vista dentro daquilo que a legislação traz, dentro daquilo que realmente eu conheço e eu sei que é fato. Eu não posso simplesmente dizer não concordo porque eu não concordo. Entendido isso? Tá claro? Na auditoria, provavelmente, o processo vai ser auditado também. Neste momento, é importante que você tenha as pessoas no processo, por onde o auditor vai passar, elas saibam que isso está acontecendo, que elas tenham noção da importância disso. Então, antes da auditoria, informe as pessoas. Chegue para os coordenadores das áreas e diga, olha, tal dia nós vamos receber uma auditoria de tal cliente, ou explique qual é quem vai auditar, e o objetivo da auditoria é uma auditoria de cliente, é uma auditoria de certificação, ou seja, explique o que vai acontecer e diga, olha, eu vou passar aqui com o auditor, pode ser sim que ele peça, que ele converse com alguém, que ele questione alguém em relação a algumas coisas, é importante que o seu pessoal esteja ciente disso. Então, da ciência, porque você trabalha num sistema de gestão, meio ambiente é gestão, e a gestão todo mundo tem que estar envolvido, então o todo faz parte disso. Envolva todas as pessoas neste assunto, até para elas se sentirem parte do processo e entenderem a importância delas. Isso também é educação, é valorização. Então, informe todos que isso vai acontecer. A reunião de fechamento, geralmente o empreendedor faz parte da reunião, salvo que ele não tenha oportunidade, não tenha tempo naquele momento para se envolver com aquilo, que também às vezes pode acontecer, tem um outro compromisso agendado, mas geralmente a reunião de fechamento é apresentado o feedback do processo como um todo e das oportunidades de melhorias não conformidades encontradas. Vá para a reunião de fechamento tranquila. Neste momento, não foque só
nos problemas que foram encontrados, nas oportunidades de melhoria que foram encontradas. Foque também no feedback positivo que o auditor vai passar para você, que ele vai passar um feedback positivo também. Do que ele viu, o que ele achou interessante, o que ele achou. Isso é importante você saber, isso é importante, porque você vai ver na reunião de fechamento quais foram os problemas que foram encontrados, mas também você vai ver quais foram as questões que deram certo dentro da metodologia de trabalho que você está utilizando. O que deu resultado, o que foi positivo. Isso é tão importante quanto os aspectos negativos. Então, não sobreponha, não ignore os aspectos positivos e esqueça o que foi feito. Ah, não, eu tive 2 dias de auditoria, mas eu tive 2 não conformidades. Não, gente, eu tive 2 dias de auditoria, eu tive 2 não conformidades e tive um feedback positivo nesse sentido. Isso são metodologias, são ferramentas que eu posso levar para outros clientes que estão funcionando. Veio uma pessoa de fora aqui, me auditou e atestou que isso está funcionando. Olha que bacana isso, olha o feedback positivo que você está tendo do seu trabalho. Então, não tem que se desesperar com aquilo que não deu resultado. Pense também nos pontos positivos que foram levantados. Recebendo a relação das não conformidades, geralmente o auditor, depois de alguns dias, ele acaba mandando o relatório. Pegue as não conformidades, liste as não conformidades, coloque quais foram as não conformidades que foram encontradas, as oportunidades de melhoria também, qual a base legal, o que foi infringido na legislação para que isso gerasse uma não conformidade, qual é o setor, qual é o ponto específico em que isso aconteceu, essa informação também é relevante. E depois, num segundo momento, junte as pessoas que fazem parte da equipe e diz, olha, precisamos montar um plano de trabalho sobre esses itens aqui. E vamos discutir eles. Esse problema é problema de manutenção? Ok, vamos ver com manutenção. Não, esse problema não é manutenção, esse problema é expedição. Ok, vamos ver com expedição. Mas isso aqui foi um problema de transporte. Ou seja, monte um plano de trabalho, quais são as ações específicas para cada não conformidade encontrada, em que prazo isso vai acontecer e como vai ser evidenciado que esse item foi atendido. É importante você ter essa cadeia concluída. E periodicamente você vai trabalhar com esse relatório. À medida que as não conformidades forem sendo solucionadas e você for criando evidência delas, você vai colocando lá nos status que isso foi concluído. Tá, Roseli, e se eu não conseguir resolver a não conformidade? Pode acontecer? Pode, claro que pode. Você pode ter uma auditoria periódica e você verificar que aquela não conformidade você não conseguiu resolver. E aí? Só que, pessoal, não resolver a não conformidade não significa ficar sem fazer nada. Eu não resolvi porque eu não resolvi. Não, eu tenho que ter uma justificativa. Alguma coisa que movimente aquilo, eu tenho que ter alguma evidência de que eu trabalhei em cima dela, é necessário eu ter. Olha, eu comecei a trabalhar, mas eu não consegui. Vamos lá. Eu tive uma não conformidade, por exemplo, porque eu não atendi um determinado parâmetro no descarte do meu efluente. Eu não atendi óleos e graxas no descarte do meu efluente. Vou usar óleos e graxas porque é padrão da União, né? Tá no CONAMA 430, então todo mundo deveria atender. Eu não consegui atender óleos e graxas minerais, por exemplo. Eu fiz muita coisa no meu efluente, só que eu continuo não atendendo. Ok, você vai continuar com a não conformidade, é fato. Mas você tem que ter as evidências das tentativas que você fez, de tudo aquilo que você implementou. Eu coloquei antes um flotador, eu fiz tal coisa, eu tentei com quebra de emulsão. Tudo aquilo que você pensou e tudo aquilo que você executou, você precisa sim ter evidenciado, mostrando que você não resolveu o problema, mas você está trabalhando nele. Você simplesmente não esqueceu ele, não deixou ele de lado. Entendido? Pessoal, se inscrevam no canal, comentem o vídeo para eu saber o que vocês estão achando, que isso é importante para mim e é importante para vocês também. Algum assunto que eu não tenha falado, que vocês entendam que é relevante, ou alguma coisa que eu comentei que vocês gostariam que eu falasse mais a respeito, me manda. Vão me mandando, me mandem tudo que vocês gostariam, que eu vou filtrando aqui, vou vendo o que dá e o que não dá e vou respondendo para vocês, ok? Nos vemos no próximo vídeo.